bom dia, povo abençoado de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Como vocês estão, povo abençoado? Bom dia. E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Shalom, shalom. Shalom, shalom, povo abençoado de Deus. Um dia abençoado a todos nós, em nome de Jesus. Hoje eu tô entrando um pouquinho mais tarde para fazer a live. Aconteceram alguns imprevistos aqui. Vamos dar um tempinho enquanto o pessoal chega. Bom dia a todos. Dando continuidade, né, às bem-aventuranças que o Senhor Jesus declarou ali no Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus veio falando contra tudo aquilo que estava vigente naquela época, né, onde os fariseus, eles falavam que só era salvo aquele que muito orava, só era salvo aquele que muito jejuava, só eles tinham direito à salvação, né? Porque eles conheciam a lei e cumpriam a lei à risca, né? E o Sermão do Monte, ali no Sermão do Monte, o Senhor Jesus veio falar contra tudo isso, né? Mas antes de iniciar essa live, vamos orar. Bem-vinda, minha filha amada Isabela. Compartilhe essa live. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro este momento, Pai, desta palavra, Senhor, a Ti. Ah, Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, possa tocar o coração dos meus irmãos. Senhor Espírito Santo de Deus, a palavra nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Senhor Espírito Santo, inunda os corações das pessoas que estão nessa live, que estarão nessa live, em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus. Ah, meu amado Espírito Santo, eu te entrego o controle total e absoluto dessa live, da minha voz. Não deixe eu te atrapalhar, amado Espírito Santo de Deus. Fala ao meu coração, fala comigo, fala por mim, fala através de mim, usa-me conforme lhe apraz, em nome de Jesus. E hoje eu venho trazer para vocês dando continuidade ao estudo das bem-aventuranças, Mateus 5, onde fala das bem-aventuranças, no versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. O significado de misericórdia misericórdia é um sentimento profundo de compaixão, empatia e solidariedade diante do sofrimento ou da desgraça de outra pessoa. Ter misericórdia é se sensibilizar com a dor do outro e sempre que possível agir para aliviar essa dor. Ali naquele momento onde os fariseus diziam que era lei
era pelo que eles faziam, era a lei que garantia a salvação. O Senhor Jesus vem declarar: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então, a misericórdia, ela é uma compaixão ativa, é perdão, mesmo quando o outro não merece. No grego, a palavra misericórdia significa elemon. É a prática de agir com ternura, com graça, superando a justiça fria. Você ter misericórdia é mesmo que uma coisa seja justa, mesmo que você esteja certo, mesmo que você numa situação você esteja certo, você abre mão da sua justiça para agir com misericórdia, para ter compaixão do outro. Deus, ele é cheio de misericórdia. Vocês já imaginaram se Deus tratasse-nos da mesma forma com a qual nós tratamos o nosso semelhante, o nosso próximo? O Senhor Jesus, ele mostrou misericórdia ao perdoar os pecadores, ao tocar os leprosos, ao consolar os que sofrem. Ele curou leprosos. Ali, Maria Madalena foi curada através do amor e da misericórdia do Senhor Jesus. E no livro de Efésios, no capítulo 2, a palavra de Deus está assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Embora nós estivéssemos mortos em nossos pecados, em nossa imoralidade, em nossa iniquidade, em nossa transgressão, Deus nos perdoou e entregou seu Filho Jesus ali naquela cruz como exemplo maior e supremo de misericórdia. Porque aquilo que a lei não foi possível fazer, a misericórdia do Senhor Jesus, quando ele aceitou o sacrifício de cruz ali para perdão de nossos pecados, para que quando nós fôssemos reconciliados com Deus, o maior ato de misericórdia, o maior ato de amor foi do Senhor Jesus, foi a entrega de Deus, o sacrifício do seu Filho, porque foi Deus que sacrificou o seu Filho ali naquela cruz, por misericórdia, por amor a nós, por amor a mim, por amor a nós que somos pecadores, falhos. Para que você tivesse misericórdia na lei, você tinha que cumprir as 600 e tantas leis ali que Moisés decretou. Você tinha que andar na risca, na linha, para que você fosse perdoado. E quando o Senhor Jesus se sacrifica ali na cruz, Deus nos uniu, nós tivemos acesso direto ao Pai. E nós podemos pedir perdão diariamente quando nós erramos, porque é impossível que um ser humano viva sem errar, é impossível que um ser humano viva sem pecar, porque Paulo disse: para que nós vivêssemos sem pecar nesse mundo, seria necessário que nós fôssemos levados para a glória, porque é impossível que um ser humano viva nesse mundo sem pecar. E aqui, continuando em Efésios 2, é pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. É pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. É pelo muito amor de Deus. E ter misericórdia não é apenas você se apiedar da outra pessoa. Vai além do que você se entristecer com a tristeza de outra pessoa. Além de você ter tristeza com a dor alheia, é um sentimento que envolve empatia, é você se colocar realmente no lugar do outro, é você se perguntar como eu me sentiria se fosse comigo. É você ter compaixão, é você desejar alívio daquele sofrimento que a pessoa passa. É você ter uma ação também de misericórdia. É quando uma pessoa
tá com frio, você dá uma coberta. É quando uma pessoa tá com fome, você dá um prato de alimento. É quando a pessoa está em desespero, você leva uma palavra de consolo, uma palavra de alento. É você transformar a palavra misericórdia em algo concreto, em uma atitude, no perdão, no apoio necessário. Pessoas misericordiosas são aquelas que não julgam com dureza mediante a lei, mas elas perdoam e estendem a mão a quem precisa e mostra sensibilidade diante da dor dos outros. São pessoas que perdoam ofensas, elas ajudam quem caiu e não empurra mais ainda para que aquela pessoa se esfregue no pó. Não é você julgar precipitadamente, é você agir com empatia. Eu tinha um grande problema. Quando eu estava no mundo, o meu primeiro pensamento era de julgamento, era declarar: essa pessoa está passando por isso porque ela fez por merecer. Atualmente nós vemos na televisão quantas mulheres sofrem violências domésticas. E o primeiro pensamento é: sofre porque quer, porque ela podia sair desse relacionamento. Será? Você já se colocou no lugar daquela pessoa? Você já se colocou no lugar de empatia, da dependência emocional, da dependência financeira? O do quão aquele parceiro trabalhou na mente daquela mulher, declarando que ela não é capaz, declarando que sem ela não há vida. Você já se colocou no lugar? Você já se colocou no lugar da vítima do abuso, quando você diz: é por causa da roupa que ela usa, da roupa curta, é por causa do decote, ela se oferece? Não! Nenhuma roupa, nenhuma atitude, nenhuma dependência justifica um abuso sexual, justifica uma violência doméstica, justifica uma violência infantil. É você ter misericórdia, é você se colocar no lugar da outra pessoa. É antes de julgar, você sentir a dor como se fosse sua. A empatia, a misericórdia é um espelho da sua própria necessidade, porque você precisa da misericórdia de Deus para viver neste mundo. Você precisa reconhecer que Deus te perdoa pela própria misericórdia dele, porque você é frágil, você carece da graça divina diariamente. Em Lamentações, onde Jeremias, ele é considerado o profeta chorão, porque ele se lamentava por aquele povo que estava em pecado. Em Lamentações 3, no versículo 22, vem nos declarar assim: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu declaro: Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada porque a sua misericórdia se renova cada manhã. Porque se o Senhor for nos tratar de acordo com aquilo que nós achamos que o nosso semelhante deve ser tratado, nós viveríamos em julgamento. No Salmos 25, no capítulo 6, o salmista vem declarar assim: guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres, Senhor, dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra de mim segundo o teu amor, pois é misericordioso. O salmista, ele reconhece que se o Senhor for lembrar do pecado da mocidade dele, ele está perdido. Ele reconhece que ele necessita da misericórdia de Deus para estar firme. No Salmo 103, no versículo 8, o salmista novamente se recorda da misericórdia do Senhor.
E ele declara: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por causa dos nossos pecados, nem nos trata como nós merecemos. O salmista reconhece que se Deus for nos tratar conforme aquilo que nós merecemos, nós estamos perdidos. Pois o seu amor é por aqueles que o temem, é imenso como a distância entre o céu e a terra. Esse é o amor do Senhor por nós, essa é a misericórdia do Senhor por nós. Por que é que você se recusa a ser misericordioso? Por que é que você se recusa a agir sem misericórdia com seu irmão? Peça ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, ensina-me a ter misericórdia, ensina-me a ter compaixão, ensina-me, Senhor. Senhor Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim o fruto do Espírito Santo. A bondade, o amor, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a fé, a alegria, a empatia. Porque é a empatia que faz com que você se coloque no lugar do outro. Em Romanos 15, em Romanos 5, no versículo 15, a palavra de Deus nos diz: pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Quando Adão pecou, ele trouxe morte para a humanidade. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado de pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante de Deus, apesar dos nossos muitos pecados. O Senhor usa da sua misericórdia para conosco diariamente. Você já imaginou se nós fôssemos julgados conforme os nossos atos, conforme a lei de Talião, dente por dente, olho por olho? Como você pode aplicar a misericórdia no seu dia a dia? Perdoe quem falhou e reconheça que você também peca, que você também magoa pessoas, que você também machuca pessoas. Ofereça ajuda a quem sofre, porque houve momentos em sua vida que Deus te ajudou através de um irmão, que o Senhor Jesus levantou uma pessoa para ofertar na sua vida, para trazer um pão. Pratique a empatia em vez do julgamento. A paz do Senhor, Cláudio, em nome de Jesus. Pratique empatia. Pratique, se coloque no lugar da pessoa. Responda com graça diante das críticas. Se alguém te critica, fala: tá bom, irmão, tudo bem. Se você pensa assim, tudo bem. Não entre em atrito. Atualmente, o tanto de morte que ocorre no trânsito por conta de uma fechada que muitas vezes a pessoa fez sem querer. Por conta que a pessoa anda um pouco mais devagar na sua frente, pessoas acham que tem o direito de tirar a vida das outras pessoas. A vida do ser humano não vale mais nada. Pratique a empatia. Se eu praticar a empatia, se eu praticar a misericórdia, se você praticar a misericórdia, isso se tornará uma corrente. Nós temos que orar a Deus e falar: Deus, tu que és tão misericordioso, Senhor, dá-me um coração sensível, compassivo e disposto a perdoar. Ensina-me a agir com graça mesmo diante da falha. Que eu reflita o teu amor, Senhor, em cada atitude.
Ah, Senhor Espírito Santo de Deus, inunda o coração dos meus irmãos. Que nós possamos ter em mente o sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz, que o amor do Pai nos amou, demonstrou misericórdia, que nós possamos ter essa mesma misericórdia com aqueles que estão ao nosso lado. Espírito Santo de Deus, nos ensina a perdoar a quem nos ofender, a quem nos ferir, a quem nos magoar. Ah, Senhor Espírito Santo, que nós possamos ser conforme o Senhor Jesus declarou. Se alguém bater em sua face, dê a outra. Se alguém te chamar para caminhar com ele 1 milha, vá 2 milhas. Porque cada um dá conforme aquilo que tem em seu coração. Cada um dá do seu rico tesouro. E é isso que nós devemos dar, o que de melhor nós temos no nosso coração. Que nós possamos orar uns pelos outros, igual o irmão pede aqui, oração pela Yara. Que nós possamos ver os nossos irmãos que estão caídos e ao invés de empurrar, que nós possamos estender a mão que acolhe. Assim como o samaritano viu aquele homem que tinha sido roubado, que tinha apanhado, e passou o fariseu, e passou longe, e passou o judeu, e passou longe, mas quem demonstrou compaixão, quem demonstrou misericórdia foi o samaritano, que curou as suas feridas, limpou as suas chagas e o levou para um lugar seguro. A misericórdia não é somente do cristão, todos nós temos que ter um coração que perdoa, que ama. E que nós possamos agir com a misericórdia prática, com o amor genuíno do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, vá de encontro aos corações nesse dia. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar. Cobre-nos com o fruto do Espírito, derrama sua graça sobre nós. Ah, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pelas tuas misericórdias que se renovam diariamente em nossas vidas. Ah, Pai, a minha vida é para te glorificar, te exaltar, te bendizer. E a ti, Senhor Jesus, seja a honra, a glória, o louvor pelo seu sacrifício, que possibilitou o amor do Pai em minha vida. Louvado sejas tu, Adonai. Ah, meus irmãos, que essa palavra possa entrar no seu coração e virar uma árvore frondosa. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada pela presença de cada um. Aleluia, glória a Deus.